Bahia. Enfim, olá, doutor E aí, Heitor, bem-vindo, boa tudo bom? noite, tudo bem? Beleza? Tá me vendo e me ouvindo bem? Eu não sei se Tô. eu tô estranhando aqui. Tá Estranho não, tudo né? Assim, bem, tentando me aqui. ouvindo bem? Ah, beleza, Ótimo. que legal. Coloque aqui pra gente se tiverem alguma dificuldade. Doutor Heitor, eu estava falando de você, que você é um neurologista maravilhoso. Se apresenta um pouquinho pra gente, até porque talvez o pessoal já já vai querer saber, afinal, como é que você chegou no ouvido, neurologia, onde que isso tem relação, o que que acontece aí. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente e o que que você Claro, faz, e como com você certeza. veio para esse lado. Bom, eu me chamo Heitor Felipe Lima, eu sou médico neurologista clínico. Eu fiz a graduação em medicina aqui na Universidade de Brasília e depois a residência médica em neurologia clínica na Universidade Federal de Minas Gerais. E sou filho de médico otorrino, por isso já começou um interesse assim pela área, né, também. Eu flertei com otorrino, vamos dizer assim, durante a graduação, mas foi legal saber que existe essa área de proximidade entre as duas, a neurologia e a otorrino, chamada neurootologia ou otoneurologia, que lida essencialmente com essa questão de tonturas e zumbidos e perdas auditivas que tenham a, a origem neurológica de maneira relevante, né? E aí isso é uma maneira assim de começar a pensar em como a neurologia participa disso aí, né? Pense que no fim das contas o cérebro participa de maneira bem importante, oral, né? A- As grande parte das inconscientes, no mínimo, as conscientes todas, com certeza, e isso inclui tudo que tem a ver com a posição do corpo. E isso ajuda a gente a começar a pensar também sobre o que faz o termo tontura e as experiências de tontura serem tão ricas e desafiadoras e terem, muitas vezes, e terem tantas fontes, tantas origens diferentes possíveis. Essa é uma das coisas mais fascinantes para mim, quando eu paro para refletir ou para estudar e quando eu estou vendo os casos, eu fico me espantando toda hora, assim, pensando, cara, às vezes, muitas vezes dá a sensação de que o fato da gente não estar com tontura é quase um milagre. Tem tanta coisa que pode dar errado, tem tanta coisa para dar errado para a gente sentir tontura, tem tantos locais de uma cascata de tantas coisas que tem que acontecer de maneira normal para a gente não ter a tontura que estar sem tontura é quase um milagre. E acontece na maioria das pessoas, com a maioria das pessoas, o milagre de não estar tonto. Mas quando a pessoa está tonta, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo. Existem locais, Lisiane, em que a tontura ela é bastante abordada pela neurologia. Eu digo locais assim, no Brasil, por exemplo, tem um, um colega de residência que foi embora para São Paulo e ele conta, assim, de vez em quando, nossa, aqui, muitas vezes, se é tontura, o pessoal procura neurologia primeiro. Às vezes até procura antes de ver otorrino. O que é curioso, assim, né? Então, mas isso é só um exemplo de como a neurologia realmente pode participar. Tá, tá, tá tendo alguma reverberação aí do som? Parece... Para mim, não. Pessoal, vocês estão tendo alguma reverberação de som? Estão ouvindo bem? Para mim, tá vindo nítido aqui, tá Ah, tranquilo. beleza. Mas, bom, então, quando a gente pensa, por exemplo, que tem maneiras diferentes de... Ah, teve um barulho estranho. A Lívia também ouviu, mas passou, né? Se voltar, vocês avisam aí, pessoal. Talvez eu estivesse falando meio alto, não sei. Bom, a questão é que, para a gente pensar sobre como a tontura acontece, como as tonturas acontecem, né? Eu acho que uma coisa assim, que a gente tem que pensar é que quando a gente está consciente, quando a gente está acordado, a gente tem um
conjunto de informações que tem a ver com a posição do corpo no espaço. E essas informações vêm especialmente da, da sensação que a gente tem nos músculos e nas articulações, que dão um tipo de informação de posição das partes do corpo no espaço. É um sentido que a gente chama de propriocepção, é ter ideia de onde estão as próprias partes do corpo. E aí, quando a gente está, por exemplo, de olhos fechados, mesmo assim a gente consegue ter uma ideia muito definida, muito nítida, detalhada, de onde que está o nosso pé, de onde que está a nossa mão, mesmo de olhos fechados, de onde está a nossa cabeça, de onde está o nosso corpo, em relação ao chão, em relação à terra. A própria percepção, então, ela é uma das informações sensoriais muito importantes para compor essa experiência da não tontura, que é a experiência de estar normal no espaço. Outra informação muito valiosa, muito importante, é a da visão. Então, quando a gente está enxergando, a gente está vendo, em geral, o mundo, e o mundo fica onde, em geral, né, assim, normalmente, onde a gente espera que ele esteja. O que eu quero dizer é que se alguma coisa está parada e a gente está parado também em relação àquela coisa, a tendência é que aquilo continue daquela forma, que a gente continue enxergando daquela forma, e assim costuma ficar. Eu sei que parece meio... Como assim? Você está falando de uma coisa óbvia? Mas é porque quando não está funcionando direito, a pessoa pode ter uma experiência de que algo está se deslocando, sem estar de fato por alguma alteração na visão, por exemplo. Para a gente pensar em alteração na visão causando isso, a gente tem que lembrar que a visão ela é feita de muitos subsistemas funcionando ao mesmo tempo, e alguns deles são como os olhos se alinham e se movimentam. Porque a gente tem duas fontes de visão, os dois olhos. É diferente de se tivesse só um olho, por exemplo, com uma figura mítica. Mas o fato de a gente ter os dois obriga o organismo a alinhar a visão dos dois olhos. E isso para a gente acontece automaticamente, naturalmente, ok? Mas se isso der errado e a visão dos dois olhos estiver desalinhada de alguma maneira, isso também pode gerar a experiência de tontura. A gente falou então desses dois subsistemas. Alguém perguntou alguma coisa aí? Beleza. Certo. E uma outra parte do sistema nervoso que participa dessa composição da experiência de não tontura é o chamado cerebelo, que é uma... Tá um ruído de novo, Elisiane, tá no seu também? O meu aqui não, eu não mexi em nada, não sei, que estranho. Eu vou desligar aqui o meu microfone para ver se tem fone de ouvido. Eu tirei tudo que tinha de cabo, carregador e tal, que eu achei que pudesse ser. Vamos ver se agora... Ele estranho, diz aqui. Era o eco. Era o eco, melhorou? Eco aqui do meu escritório. Isso, olha que interessante. Nesse fim de semana veio uma amiga que é arquiteta e vai me ajudar a bater cabeça para... Quer dizer, ela que vai bater cabeça, né? Porque eu não sou arquiteto. Para ela poder me ajudar a não ter mais esses ecos e tal. Ela vai dar alguma coisa. Melhorou. Que bom, vai. Precisa até colocar quadro, papel de parede, né? Que amortece um pouco a onda sonora, enfim, talvez tenham coisas aí que ela vai sugerir que vai funcionar no ambiente. Mas, exatamente, eu tô animado. E então, a gente estava falando do cerebelo, que é essa porção do encéfalo, né? Que é uma parte do cérebro, vamos dizer assim, que junta um monte de funções de coordenação dos movimentos que a gente faz. E também... Onde que fica essa parte, só para a galera saber ali no cérebro, onde que localiza o cerebelo? Isso, você colocou a mão certinho ali, pertinho de onde fica.
fica atrás e abaixo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o cérebro como uma. Ah, deixa eu pegar meu cerebrinho aqui rapidão. Ah, bom. Mas é bom que eu acho que fica mais compreensível. Essa região do cerebelo, ela é bem importante para a gente quando a gente fala de equilíbrio. Esse aqui é o nosso cerebrinho. É... Opa. E ele não está completo, é claro. Aqui atrás. Essa parte aqui da frente, essa aqui. E aí ele junta. Engraçado, veio de novo o ruído. Parece. Tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo para mim. É um Aí que eu pouco vou assim. tirar. O espírito voltou. A gente tem que fazer um. Falei que alguém comentou, parece um espírito, quase. Eu falei, então. Ai, que massa. Fazer chamar um padre aqui, né? Pra fazer um exorcismo. Como Exorcismo. se eu estivesse tentando falar junto na live. Pois é, e em algum momento deu a impressão de que era eu mesmo no eco aqui, mas em outros momentos nem tanto. Bom, É por você enquanto e o esclareceram. espírito tentando falar juntos, eu acho. Deve ser isso. Espírito, dá uma folga aí, deixa a gente conversar sobre tontura. Poxa. Por favor. E aí, então o cerebelo ele junta um monte de informações relacionadas àquela questão da propriocepção que a gente falou, e a movimentação dos olhos mesmo. E aí ele também participa da experiência do equilíbrio e da coordenação dos movimentos, e ele junta também a informação de uma outra parte fundamental que eu deixei para falar depois, que são os labirintos. Então, cara, os labirintos são órgãos milagrosos. Falando aí em milagre, em padre, os labirintos, cara, eles não existem. Eles são uns negócios assim que é de ficar babando mesmo. Os labirintos são sensacionais. Os labirintos são um bicho. Porque o que, que eles fazem? Eles fazem muitas coisas. Mas algumas das coisas importantes que eles fazem são: os labirintos percebem como que está a movimentação da cabeça e como que está a posição da cabeça no espaço. E a natureza criou essa entidade chamada cabeça, porque isso não foi sempre assim, né? Tem vários seres que a gente observa, que existem muitos, em que a cabeça e o corpo, a cabeça e o tronco, perdão, a cabeça e o tronco são soldados, são colados. Mas, por razões evolutivas, a cabeça acabou se separando do corpo, se tornando independente em grande medida. Só que aí isso trouxe essa complicação a mais, essa complexidade a mais, que é o corpo tem que ter informações sobre a cabeça, sobre o tronco, sobre os membros, a posição de cada um no espaço e a movimentação de cada um. É uma complexidade infinita, mas enfim, os labirintos fazem uma grande parte desse trabalho em relação à posição e aos movimentos da cabeça. E aí, o que mais que a natureza fez e colocou na mão dos labirintos? Um acesso direto ao controle da movimentação dos olhos. E isso é outro milagre inacreditável. Uma das maneiras legais de pensar no labirinto, de saber um pouco, de se espantar com o que eles fazem, é ver aquelas cenas em que um bicho está caçando, uma onça está perseguindo uma presa, e aí a presa tenta fugir e a onça fica com um olhar fixo, está não sei quantos por hora lá, e a onça tem que fazer para um lado e para o outro, tem que andar para um lado e para o outro, tem que fazer uma correção do rumo dela, e ela consegue manter o olhar fixo, e a cabeça da onça pode mexer, mas o olhar continua fixo na presa. Então,
o labirinto consegue captar o movimento que está acontecendo com a cabeça e vai corrigindo os olhos de maneira praticamente instantânea ao mesmo tempo. Bom, se os labirintos não estiverem funcionando bem, a gente tem tontura, né? Tem tontura. E aí, assim, moral da história, tontura. Eu esperei falar. Tá dando, para mim tá dando uma alteração como se fosse a internet. Eu não sei se é a minha ou a sua, não sei. Você tá me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem, doutor Heitor, ou tá falhando? Até que o seu som tá Tá. ótimo. Tô ouvindo bem exato. Ah, não, que aqui às vezes, enfim, voltou o barulho, ó, voltou o espírito. Vou colocar pro outro lado aqui. Que coisa, tá desligado aqui. Ó, tá falhando. Cris, é do Heitor ou é o meu que tá falhando ou os dois? Tá tudo falhando. Alô, Vamos ver se alô? melhorou. Parece que melhorou para mim aqui. A sua imagem, pelo menos, não tá craquelada. Tá bom. Então, então a gente, assim, falou de algumas coisas, de algumas estruturas e funções que o organismo tem e que contribuem para essa experiência da não tontura, da gente não ter tontura. E falta citar também, assim, o cérebro, o sistema nervoso central, a parte do processamento até cognitivo que o cérebro faz, que também faz parte da experiência de não tontura. Porque mesmo se a gente estiver parado, sem ter distúrbio do labirinto, sem ter distúrbio do cerebelo, estiver com a propriocepção preservada, estiver enxergando bem, ainda assim a gente pode ter tontura. Por quê? Porque existem centros que fazem a integração dessa informação toda. E essa é uma porção muito relevante quando a gente pensa na questão da tontura, porque com muita frequência esse aspecto da integração sensorial está presente e ele quase nunca aparece em exame complementar, ele quase nunca aparece em imagem. Então a imagem pode vir normal, mas a experiência de tontura, ela está lá, é real, completamente real. E existem muitos fatores diferentes que podem afetar esse aspecto da integração. Desde uma noite mal dormida, até falta de comida, até falta de água, até raiva, até tristeza, medo, o time perdeu, estou apaixonado. Qualquer coisa pode fazer a pessoa ter a tontura. E aí a gente, na prática clínica, tem que estar atento para a coexistência dos fatores. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, um transtorno no labirinto e, ao mesmo tempo, ter um transtorno na própria percepção do pé e, ao mesmo tempo, estar com medo da prova. Ela tem 3 razões para a tontura e assim por diante, né? Alguém perguntou aí, Daniel Felipe, e aí, Dani, beleza? Qual a diferença entre labirintite e tontura e assim por diante? Eu acho tão boa essa pergunta, assim. É claro que a gente não vai ficar querendo lutar contra o espírito do tempo, achando que a gente pode fazer grandes mudanças e ter poderes enormes, porque a gente não tem, nós somos só profissionais da saúde. Então a gente não vai ficar querendo punir quem chama tontura de labirintite, porque as pessoas em geral chamam e tal. Mas quando a gente vai pensar do ponto de vista técnico, né, e a gente quer ter a melhor nitidez possível no que a gente vai falar, para que a gente possa até se comunicar às vezes e poder registrar as coisas com a maior quantidade de detalhe possível, a gente sabe que o que a gente chama de labirintite do ponto de vista técnico é apenas um dos tipos, uma das causas de tontura. E, a rigor mesmo, a labirintite sozinha, pura, é super rara. Porque o que é a labirintite? A labirintite é uma inflamação dos labirintos, ou do labirinto, pode ser de um lado só.
Acontece que uma inflamação do labirinto é algo muito raro, geralmente é uma doença grave, tem a ver com, graças a Deus, né? Não tem doença assim de UTI. Quando eu conto isso para a pessoa que está ouvindo pela primeira vez, ela me fala, como assim de UTI? Porque a labirintite de verdade, né, rigorosamente chamada de labirintite, ela tem a ver ou com uma infecção do labirinto, que é como se fosse um primo irmão de uma meningite de labirinto, porque o labirinto é uma estrutura neural. O labirinto é como se fosse um prolongamento do cérebro, um para cada lado. Ou por causa de um sangramento que acontece, uma hemorragia dentro do labirinto. Agora, existem várias outras disfunções que o labirinto pode sofrer, que não são exatamente labirintites, mas que são sofrimentos do labirinto, que não são graves como labirintite, que não são de UTI. E essas situações são bem frequentes também. Um dos termos que a gente usa bastante é o termo labirintopatia, porque aí fica uma coisa um pouco mais descritora, né? Apatia de patos, de sofrimento, de transtorno. Então, transtorno do labirinto, labirintopatia, fica melhor. Ou tem gente até que usa o termo labirintose também, é bastante. Alguém que tem uma experiência de tontura que vem de um problema do labirinto, voltou ao espírito, falou. Tá, eu aqui não escuto o espírito, então meu celular filtra o espírito aqui. Certo. Instalar o filtro de Instagram, o filtro de espírito, né? Eu tô com filtro de espírito aqui. Mas alguém que tenha uma tontura, que tenha uma origem do labirinto, tende a ser uma tontura em que a pessoa tenha a experiência de como se a cabeça estivesse se movimentando. Deixa eu baixar meu volume. Vamos ver se isso melhora alguma coisa. Alô, espírito? Está aqui ainda. Vou fazer aqui mais uma mudança de posição para ver se. Pode respirar. Tá parando um pouquinho, a internet está meio instável. Eu entrei aqui na minha 4G, achei que era minha. Não sei se o pessoal tá vendo o Heitor bem. Para mim, ele vem um pouco com delay, com um pouquinho de craquelado. Mas não sei se eu saí, entrei, fiquei só na 4G, continuando do mesmo jeito. Não sei se é a minha. Vamos jogar no 4G ou 5G ou coisa parecida para ver o que acontece. Melhorou? Muita interferência. Oh, meu Deus. Nós estamos encantadas com as nossas lives. Parece que melhorou a imagem. Vamos ver se melhora o barulho. Eu acho Será? que então é capaz de ser qualidade de internet mesmo, hein? Pode ser. Beleza. Sei. Vamos ver. Oh, melhorou. Legal, Então, pronto. legal. Então, bom, vamos pensar no labirinto como uma das fontes de tontura. E a tontura que tem a ver com o labirinto, geralmente ela tem essa característica de parecer que as coisas estão se movimentando, normalmente em direções que são mais circulares, porque é mais de rotação, melhor do que circulares, mais de rotação, porque é como se estivesse rodando a cabeça. Então, ou a pessoa vê que as coisas estão rodando, ou vai sentir que as coisas estão rodando, ou ela vai sentir que a própria cabeça está rodando, ou o espírito. Isso. E a pessoa pode ter tonturas que não tem nada a ver com labirinto. E ela vai, talvez, ouvir ou chamar aquilo de labirintite, em seu caso. Dizendo que coisa curiosa. Se ele está encostado, o teu celular está encostado em alguma coisa embaixo, que às vezes Não, pega a reverberação da saída do som. não, ele tá... Boa pergunta. Ele mas talvez... Bom, tá mais longe não.
deixar. Deixa eu te perguntar, você se importa se a gente dar uma pausa e voltar em 1 minuto? Eu vou tentar ir para outra parte dela. Vai dar uma pausa e volta, pode ser? Vamos ver se a gente consegue ajustar isso aí, fica mais compreensível, o pessoal aproveita mais, acho ótimo. Tá bom. Não tem problema nenhum para mim, Daqui tá? a pouco. 1 minuto, pessoal. Até. Vou só ali para a sala. Agora. Tá Assim, encantado. Digo que quando é assim é porque é muito bom. isso Uma aí, coisa cara. que vai ser bom. Você sabe que uma das coisas que a gente tem que trabalhar mesmo ao longo de tratamentos de coisas crônicas é essa resiliência, essa capacidade também, essa disposição de começar de novo. Deu algum problema, apareceu um espírito, para, começa de novo. Deu errado aqui no Instagram, para, começa de novo. Não tem problema não. Chega lá, um passo de cada A vez. vida não é assim. A gente tem fases em que a gente tem que parar, reavaliar a rota, começar de novo. Se a gente não começa de novo, a gente vai ficar parado no tempo, porque a vida vai te desafiar em alguns momentos a ter que recomeçar. Então, talvez se a gente usar isso no dia a dia, acho que a gente teria menos sofrimento com algumas situações, né? Se irritaria um pouquinho menos, se incomodaria um pouco menos. É exercício, eu falo que, ó, tudo isso é treino, cérebro é treino, nada é automático, mas é treino. Então, é por aí. Ó, Exorcizamos o espírito, espero, e aí a gente agora vai poder conversar com calma. isso. Estavam Pois é. perguntando das labirintites, quando a gente teve, né, a nossa finalização ali, a gente estava falando desse termo, labirintite, que a gente que estuda as labirintopatias, né, não gosta muito desse termo, porque é uma doença rara e não é realmente o que é as doenças do labirinto. Então, talvez a gente possa retomar daí. Essas disfunções do labirinto, elas são super frequentes e as versões mais leves, que não são labirintites, mas são tipos de labirintopatias, elas acontecem com uma frequência alta e elas são muitas vezes questões que a gente consegue resolver com alguma facilidade. O desafio é que a pessoa tenha acesso à avaliação de algum profissional que tenha sido treinado para reconhecer aquele tipo de situação, né? Porque uma coisa que é desafiadora, uma das muitas coisas desafiadoras em tonturas em geral, é que às vezes o tipo de sintoma, a experiência subjetiva do sintoma, ela não é tão assim absolutamente correspondente ao tipo de órgão que está disfuncional. Em outras palavras, é o seguinte: embora a gente saiba que a labirinto, uma tontura de rotação é um pouquinho diferente, ou ela vive aquilo como algo que não é exatamente uma rotação. O cérebro tem dessas coisas, tem muito que a gente não consegue colocar especificamente em palavras do jeito que outras pessoas colocam. Então, o que às vezes eu chamo de tontura, outra pessoa chama de outra coisa. Ou alguma coisa que eu não chamo de tontura, a pessoa chama de tontura, e assim por diante. Então, o que eu estou tentando dizer é que, às vezes, a gente tem que testar a hipótese, né? Tem que suspeitar de alguma coisa do labirinto, mesmo quando a tontura não é de rotação, por exemplo. E o que que a atividade clínica, do ponto de vista médico, propõe? Que a gente consiga ter informações bem as mais detalhadas que a gente conseguir sobre como que o sintoma é vivido, né? Como que a pessoa descreve o sintoma. A gente faz várias perguntinhas para tentar descrever bem como que é a experiência ali e a gente tenta combinar as informações. Eu espero que eu voltou. Peraí. Tava um pouquinho de novo.
coloquei o GPV. Pronto. Tá me ouvindo bem? Hum, a gente tá aparecendo pixelado? Tá Não, agora bem. tá som Tem que chamar aqui. mais você. Você falou dele mais cedo ali, uai. Tem que chamar o É, o homem. pessoal tem ideias, eu gosto que o pessoal aí é bom de ideias. Chama o Participa aí, padre, chama o gostei. exorcista, gostei. Olha o Harry. E aí, Rafa, beleza? Bem-vindo. Muito bem. Então, a gente, em geral, quando vai avaliar, a gente tenta captar essas informações, porque o conjunto da obra, das informações, vamos dizer assim, geralmente funciona muito bem. Então, mesmo em casos, por exemplo, em que a pessoa tem a tontura que tem uma origem no labirinto, mas que não é tipicamente rotacional e tal, mas a gente pega outras informações que são úteis. Por exemplo, essa tontura aparece o tempo inteiro, ou ela aparece só quando a pessoa faz algum tipo de movimento ou de deslocamento do corpo. Isso é outra coisa interessante que ajuda a gente a ir localizando aos poucos, né? Quanto tempo o episódio dura, ou não é um episódio, na verdade é o tempo inteiro, fica uma coisa assim parada, né? Quais são todos os sintomas que vêm junto, se é que vem algum ou não vem nenhum, e quais são eles? São sintoma A, sintoma B, sintoma C, e com essas informações e com o exame neurológico também que a gente faz, a gente em geral consegue ter uma ideia bem útil de onde vem essa tontura, qual é o componente mais importante, qual é o único componente quando é o caso, quais são os componentes quando é o caso também, porque tem uma coisa que é muito interessante e que é ao mesmo tempo é uma solução que foi criada na natureza, mas que se torna um problema clínico, que é essa espécie de plasticidade, de capacidade de adaptação, mas de transformação que o sistema nervoso tem, o organismo tem, o sistema nervoso é um bom representante disso, mas que é a seguinte: quando a gente tem um sintoma por mais tempo, existe essa tendência de o sistema nervoso ir tentando se adaptar a isso, tentando suportar isso, e às vezes o sistema nervoso acaba aprendendo a funcionar de um jeito meio torto e meio sintomático, gerador de sintomas, e isso acaba às vezes se tornando uma, um problema próprio. Então, a pessoa pode ter. Parece que o espírito andou voltando aí. Então, a pessoa pode ter uma tontura que se iniciou como uma tontura. Gente, que coisa curiosa, né? Acho que o espírito está consumbido com agravante no cerebelo e com alto índice de consumo de carboidrato e açúcar. Gente, que figura! Esse espírito tá que tá hoje. É um Gente, espírito que está com uma combinação interessante, viu, seu Hélio? Devo dizer para você que nesse caso aí, uma combinação cruel para a tontura e para o zumbido. deu trégua de novo. Bom, eu até me esqueci do que eu estava falando com a história desse espírito. Ai, eu também isso eu esqueci. A gente estava falando dos ajustes que o cérebro faz para poder lidar com a tontura e que isso nem sempre são ajustes que são interessantes. Então, que isso talvez seja um fator que acaba, né? A gente acaba tendo o cérebro entra na neuroplasticidade para tentar lidar com a situação, mas nem sempre sai por um caminho tão bom assim. Sim. E aí, por isso, às vezes, a gente acaba tendo um problema a mais que se junta ao primeiro dos problemas. Assim, a gente começa com uma tontura que tem a ver com um labirinto, por exemplo, mas ela persiste por mais tempo, ela fica por dias ou semanas ou meses ou anos, e isso se junta com outras
outros fatores que deixam o organismo um pouco mais vulnerável, como, por exemplo, não fazer atividade física, não dormir bem, consumir muitos carboidratos e açúcares aí, no caso, se tiver diabetes ou pré-diabetes. E isso deixa o organismo um pouco atordoado e mais vulnerável a desenvolver essa segunda, essa persistência, essa permanência da tontura, que pode, às vezes, continuar sozinha, mesmo quando o labirinto está quieto. E Uhum. isso se torna um segundo problema, e aí a gente tem que tratar os dois quando vai tratar. Então, outra situação que é razoavelmente comum é que a pessoa, de tanto ter as experiências desagradáveis de tontura, que tem origem em algum problema do labirinto, mas que é algum problema que seria razoavelmente simples de se resolver em pouco tempo, mas a pessoa demora muito para ter o tratamento, ela começa, às vezes, a desenvolver uma angústia, um medo Fobia. dos eventos de tontura, né? E aí começa a ter medo de se movimentar, porque às vezes a tontura vem mais quando ela se movimenta para um lado ou para o outro, ou quando se levanta, ou coisa parecida, e ela começa a ter medo de que vai ter tontura. Ai, meu Deus, não vem me mexer porque eu vou ter tontura, não vem me mexer porque eu vou ter tontura. Além de restringir um pouco a movimentação do corpo, a pessoa pode começar a ter reações que têm a ver com aquela história do processamento da integração sensorial que a gente falava mais cedo, e a pessoa pode desenvolver então uma tontura que tem a ver com esse medo de ter tontura. Que é E o sistema nervoso é capaz de criar essas coisas, né? Que são, assim, preços que a gente paga por ter tantas soluções que foram criadas, que apareceram ao longo da evolução, mas que se tornam problemas clínicos muitas vezes. E aí é muito curioso, porque às vezes a pessoa também vai ter essa tontura para ser tratada. E às vezes a gente tem que usar, então, várias janelas, vários pontos de vista para poder conseguir tratar tudo, né? E poder enxugar tudo. Então, não é incomum que em tratamentos de tontura, especialmente quando são questões mais antigas, crônicas e tal, que faz tempo que você está lá com aquilo, que a gente vai fazendo um pedaço de cada vez. Então, no começo a gente consegue retirar uma causa A lá, mas ainda falta causa B, causa C, causa D. Aí a gente vai trabalhando para ir diminuindo as outras, uma por uma. E por isso a gente precisa muitas vezes mexer em coisas que a pessoa vai dizer, mas como assim? Eu estou com tontura. O que você está falando aqui, perguntando se eu ronco à noite? O que isso tem a ver com tontura? Né? Muita coisa a ver. E aí a gente entra nessa questão também de todos esses fatores que participam também e que podem influenciar na tontura. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, voltando para as tonturas que têm mais relação com o labirinto, por exemplo, é que frequentemente a pessoa que tem tontura, que tem uma origem no labirinto, pelo menos tem um componente que tem origem no labirinto, ela com alguma frequência tende a ter também queixas relacionadas a alguma outra coisa que seja otológica. Porque assim, o labirinto a gente pensa nele como se fosse uma espécie de prolongamento do cérebro, ok. E ele tem um nervo que o conecta com o tronco do cérebro. Porém, vizinho ao nervo do labirinto tem o nervo da audição em si, né? Eles são vizinhos tão próximos que eles são tidos como um nervo só. Mas quando a gente olha muito de pertinho, a gente vê que eles são separados, né? Mas é muito comum que alguém que tenha um problema de labirinto também tenha uma queixa relacionada ou à audição, seja uma audição diminuída, seja uma experiência auditiva sem um objeto, como um zumbido, por exemplo. Então, é bem curioso isso, e isso pode ser, às vezes, uma pista muito valiosa, muito útil também. Outra coisa que é interessante de saber é a seguinte: essa correlação, essa parte também, assim, você não me deixa mentir sozinho, viu, Lisiane? Se eu estiver falando uma coisa muito horrível aí, você me avisa. Mas, por exemplo, se alguém tem algum problema relacionado à audição, primariamente, isso, por si só, em um prazo mais longo, às vezes, em algumas pessoas, pode causar também um certo aumento dessa vulnerabilidade do cérebro a sofrer a tontura. Porque é como se a gente pudesse dizer o seguinte, que as regiões do cérebro que têm relação com a audição
são vizinhas às regiões do cérebro que têm relação com a entrada que vem do labirinto, com as informações que vêm do labirinto. Afinal de contas, os nervos andam bem coladinhos, o do labirinto e o da audição. Então, o cérebro tem isso, de quando alguma área sofre, a vizinha dela também pode ter alguma coisa, algum sintoma acontecendo. Isso ajuda a gente a entender, é mais complexo do que isso, né, gente? Mas isso ajuda a gente a entender por que que muitas vezes alguém que tenha uma dificuldade auditiva pode ficar um pouco mais vulnerável, mais suscetível a sofrer tonturas. Faz sentido? Uhum. E a gente também tem fatores que às vezes são musculares, né? E que mexem com o ouvido, porque tem uns músculos ali muito próximos ao ouvido, e que também vão mexer com o labirinto. Então a gente também tem tonturas que são de origem muscular. Então, isso também são fatores que às vezes ocorrem juntos. E mais do que isso, é como o cérebro lê tudo isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, ah, não posso, se eu fechar o olho eu não escuto, ou coisas do gênero, assim, porque tem essas comunicações, apoios, esses suportes que a gente faz, e que é a parte onde o cérebro processa essa informação, enfim. Então, Quem obviamente, nunca né, não escuta. baixou o volume do rádio ou do som quando tá chegando para encontrar onde é, né? Tá dirigindo lá, tá chegando aí, baixa o som para ver que uma Quando coisa você tem a ver para com a poder outra. Pois manobrar é. o estacionar, você diminui, porque senão não funciona. É porque ocupa, né, áreas atencionais, áreas. Então, assim, é uma circuitaria que eu falo, que tem muita comunicação, muitas áreas do cérebro se comunicam. A gente fica pensando, a orelha é só orelha. Não, a orelha é um mar de ligações com sistema emocional, com sistemas atencionais, é muita coisa que envolve. Então, isso tudo a gente tem que ter um olhar para isso, se a gente pensar em solucionar essas questões auditivas e vestibulares, enfim. Isso também ajuda a gente a entender por que que, com muita frequência, os tratamentos que são propostos para para grande parte das tonturas, das situações clínicas de tonturas no consultório, acabam englobando também essas medidas que vão afetar no todo, que vão afetar o todo, né? Por exemplo, atividade física. Nossa, mas de novo, lá vem médico fala de atividade física, já não aguento mais, todo mundo só fala de atividade física, tô de saco cheio, não quero fazer atividade física. Cara, mas é porque não é luxo, é necessidade. Tem uma parte, tem muita coisa que só vai funcionar se a pessoa fizer atividade física e que não tem um medicamento, um comprimido que vai substituir a atividade física. Se tivesse, a gente prescrevia, ia ser ótimo, a gente ia parar de falar de atividade física, ia ficar tudo beleza. Mas não, não é o caso. Então, aquela parte que a gente falou mais cedo sobre a integração sensorial, o que o organismo faz para conseguir juntar e dar o peso certo para as sensações, isso é intensamente influenciado pela falta de atividade física. Uhum. Então é como se você desse uma rasteira em si mesmo quando você não faz atividade física, em relação a essa função de juntar as sensações, de fazer integração sensorial. Então, por que eu tô querendo dizer isso? Porque muitas vezes a pessoa vai lá com a tontura e tal, e a gente até, ok, passa, muitas vezes tem um medicamento para passar para ajudar. Mas, puxa, se a pessoa não fizer também essas outras coisas, como por exemplo, não é só, mas por exemplo, a atividade física, o teto da melhora vai ser mais baixo do que o que a gente gostaria. A pessoa vai melhorar menos do que a gente gostaria. Essa questão que você falou mais cedo dos músculos, né? É muito interessante também. E é uma riqueza enorme, porque as questões musculares, elas têm influência tanto sobre a audição em si, quanto sobre essa espécie de processamento de integração sensorial. Porque quando a gente tem contração muscular, a gente, ao mesmo tempo, está executando uma ordem do cérebro, que o músculo está contraindo, e o músculo é uma espécie de chegada, de ponto de chegada de uma ordem do sistema nervoso, mas o músculo também é um ponto de partida de uma informação.
Uma informação sobre a própria contração em si vai voltar para o sistema nervoso. Então, o músculo, ele é uma espécie de ah, via de ida e volta. É uma via de mão. Ele faz uma comunicação com o sistema nervoso central que é de ida e de volta, é uma via de mão dupla. E isso ajuda a entender por que que frequentemente questões que têm a ver com contração muscular mais frequente ou mais intensa do que o comum tendem a influenciar na questão da tontura. Ah, como assim? Por exemplo, quando a gente está tenso e fica contraindo durante. Isso tem uma chance de causar tontura. Por exemplo, quando a gente está tenso e fica juntando o ombro para cima. Quando a gente junta o ombro para cima, também é uma questão que tende a deixar o organismo mais vulnerável a desenvolver tonturas. Então vejam como, com frequência, os tratamentos das tonturas vão ser mais ricos do que a gente pensa, né? Não é só toma esse comprimidinho aqui e pronto. Frequentemente é Uhum. bem mais que isso. Isso é chato porque você vai dizer, ah, eu queria ir só ao médico e ter um comprimido e pronto. Mas, pelo menos, abre a porta para a gente poder ter ferramentas diferentes para ajudar. E às vezes faz toda a diferença, assim. Às vezes a pessoa não tinha melhorado bem o suficiente só usando o medicamento, mas quando ela começa a juntar isso com uma reabilitação vestibular, por exemplo, e uma atividade física, e a gente consegue tratar um distúrbio do sono, e ela tinha um padrão alimentar horroroso, e ela começa a tomar café da manhã, aí ela não tomava, e passa a tomar café da manhã, e aí começa a melhorar pra caramba, e isso pode fazer muito mais diferença do que o medicamento. A gente tira o medicamento e ela recebe alta e tchau, seja feliz. Tem muita coisa que a gente trata dessa forma. Agora, existe aquela situação que é bem interessante de quando a pessoa tem uma tontura que tem origem no labirinto por causa da história dos cristais lá, né? Você quer contar pra gente um pouquinho, Elisiane, como é que é essa história dos cristais aí? É que às vezes a gente tem os cristais que ficam lá presinhos, como se fosse num gelzinho, e esses cristais se soltam e ficam fazendo turismo nos canais semicirculares. E na hora que eles vão passando nos canais semicirculares, eles estimulam cíliozinhos que avisam que está tendo movimento. Então, às vezes, você vai virar a cabeça para a direita e aquilo começa a estimular de uma maneira tão intensa que diz que você está numa montanha russa, virando de cabeça para baixo, dando pirueta, virando cambalhota. Então, porque o cristal está ali soltinho no canal semicircular. É uma das doenças mais comuns do lábio, uma situação, vamos usar assim esse termo, mais comum de causa de tontura é a tal da VPPB. O nome é feio, mas é uma coisa normalmente, razoavelmente simples, né? Bem comum. É o tipo de coisa que a gente não consegue exagerar sobre, assim, quanto mais a gente fala, eu já me peguei pensando assim, nossa, será que eu falo demais sobre isso e tudo? Mas que nada, porque tem muita gente que não sabe e muita gente da área de saúde também que não sabe bem que isso é uma coisa importante, frequente. Então, quando a gente pensa no labirinto, pessoal, o labirinto não tem esse nome à toa, o bicho é um labirinto mesmo, cheio de canais e estruturas e vias. E ele é assim preenchido por esse gel que a Elisiane citou e tem essas espécies de cristais que são bem pequenininhos, né? E que ficam lá vagando. Mas eles têm que estar em certas partes do labirinto e não em outras. E aí, quando eles acabam indo para uma parte que não era para contê-los, eles acabam disparando sinais que são equivocados, mas que o cérebro está sabendo. Pô, o cérebro recebe a informação como se estivesse tendo um movimento que não está acontecendo. E aí é dureza, porque é uma informação, aí entra uma das coisas também que me fascina nas tonturas em geral, que tem a ver com. É uma informação conflitante, porque a pessoa está olhando para o mundo está parado. Beleza. Ela está sentindo as pernas dela, as pernas estão paradas. Então a informação que a visão dá é, está tudo parado. A informação que os pés, as pernas, o corpo dá é, está tudo parado. O labirinto diz, tá nada, parado nada, vamos mexer nessa bagaça aqui.
E aí, Tô bêbada. esse conflito, né, essa dissonância causa a experiência super desagradável da tontura. No caso da vertigem, a gente gosta de usar bastante esse termo vertigem para as coisas que rodam, né? E muitas vezes a gente consegue resolver esse problema fazendo aquelas manobras, né, que a gente aprende a fazer super bagunça, né, Dani? Essas manobras, às vezes, elas resolvem, cara, e é muito legal. O espírito resolveu se manifestar também. Você sabe que eu tive uma possível crise de VPPB há uns meses atrás. Eu estava viajando, não sei se a minha mãe está na live, eu acordei de noite, eu movimentando na cama, comecei a sentir tontura. E uma tontura que eu percebi, o olho mexer, eu estava com nistagmo, sinal de que era alguma coisa realmente, né, rolando ali no labirinto. E aí, quando eu acordei, eu estava muito enjoada e com essa tontura que eu não podia virar a cabeça, assim. Só que eu estava num outro país, dirigindo num carro que dirige à esquerda, na mão contrária, com a crise de tontura. Ela é uma tontura do movimento, então se eu deitasse e mexesse a cabeça, era onde eu tinha. E talvez para mim o pior foi a náusea. Eu passei o dia muito ruim de náusea mesmo, um enjoo bem absurdo. E, e reposicionou, acredita-se que se reposicionou sozinho, porque depois eu tive uma segunda noite que eu tive um pouquinho, eu dormi meio sentada, com medo da situação, e é uma insegurança tão grande, assim, acho que quando a gente experiencia isso, eu falo que às vezes a gente vive e entende melhor os pacientes, né? Então, eu entendo bem o desconforto que é uma tontura dessas, assim, né? Uma vertigem, que foi o que eu tive. E, e aí depois reposicionou, graças a Deus eu não tive mais, mas até hoje, às vezes, quando eu sinto um pouquinho, me dá um certo receio, porque realmente a gente fica com medo da situação, que é uma coisa tão sem controle, tão absurda aquilo ali, que, é assim, entendo vocês que têm tontura e o tamanho do desconforto que isso gera, né? E provavelmente eu tive uma VPPB com um reposicionamento, enfim, que funcionou sozinho, né? Acontece também. Legal, achei que você tinha feito aquelas manobras que tem gente já Eu não tentando, né, fazer de a tive pessoa coragem, aplicar em si eu não mesma e tive tal. coragem. Como eu estava sozinha, a minha mãe não dirige, minha mãe não entende nada de tontura. Eu falei, se eu fizer a manobra e passar mais mal, eu estava num, enfim, né, tinha que sair do local que eu estava, não tinha jeito. Eu falei, se eu mexer mais vai ser pior. Então, enfim, no final reposicionou, não cheguei a fazer manobra, mas eu teria feito. Se eu chegando no local que eu ficaria mais tempo, eu teria feito. Ah, tem gente colocando aqui, ó, tem tontura e zumbido. Isso pode acontecer juntos mesmo, tontura e zumbido. Vale a pena olhar, vale a pena avaliar, né? A gente muitas vezes consegue encontrar alguma coisa para ajudar. Em regra, né? Em regra consegue. Então, tontura pode ser, então, uma coisa incapacitante, pode ser algo muito intenso, pode atrapalhar muito a qualidade de vida. E muitas vezes tem tratamento, né? Muitas vezes o tratamento é mais simples do que a gente pensa, em outras nem tanto, em outras é mais demorado, especialmente quando levou muito tempo para conseguir começar um tratamento mais adequado. Mas, em regra, as tonturas têm quase sempre alguma coisa que a gente pode fazer sobre elas, né? É interessante que existem, por exemplo, umas doenças que são bem raras em neurologia, que são doenças que afetam a estrutura do cerebelo, por exemplo, ou das comunicações, das conexões que o cerebelo tem com o tronco encefálico, e são doenças bem raras mesmo, mas que afetam ali, vamos dizer, a estrutura, o hardware, né, diretamente do cerebelo. E a gente observa que, às vezes, mesmo nesse grupo de doenças, a gente consegue ajudar a pessoa a ter uma experiência um pouco menos intensa, ou menos desconfortável de tontura do que era o de se esperar. Isso é um exemplo. Para fazer isso, a gente usa outros recursos, né? A gente não consegue consertar a estrutura que está danificada lá do cerebelo, mas a gente consegue mexer em outros aspectos, em outros sítios do caminho longo que tem até a integração sensorial e tudo mais. E consegue usar a plasticidade ao nosso favor.
Então, muitas vezes, a reabilitação, por exemplo, em alguém que tem alguma doença, daquelas ataxias hereditárias e tudo mais, né, que afeta o cerebelo, consegue minimizar os sintomas. Isso mostra como é muito mais complexo, né, do que o que a gente pensa primeiro, e como essa complexidade ela pode ser um problema, mas ela pode ser uma solução também, quando a gente usa, combina ferramentas, recursos e caminhos, né? Bom, Eu, você teve eu, perguntas eu, que apareceram? eu, eu queria lembrar o seguinte, que é da importância de se tratar quando a gente tem uma tontura, porque às vezes a gente, é aquilo que você falou, a gente trata meio mais ou menos, acha uma alternativa, fica meio mais ou menos, só que a gente também tem que lembrar que o labirinto entra num processo de envelhecimento. Então, se eu já não tenho um labirinto que está lá, né, como deveria, fazendo trabalho como deveria, e os órgãos que trabalham junto com o labirinto não estão tão bem, não estão em forma, não estão no shape que eu gostaria, na hora que eu vou entrar no processo de envelhecimento, eu tenho um risco maior de ter tonturas, desequilíbrios, e aí o grande risco, que eu sempre falo que é o meu maior temor nos pacientes, é a queda. Então, risco de cair e aí realmente eu ter condições um pouco mais complexas para lidar, né? Enfim, com lesões, quebras, traumas, enfim, mais perigosos. Então, isso eu acho que é uma das coisas importantes, assim, de a gente lembrar, olha, tem tontura, tem vertigem, procura um profissional, faça um bom diagnóstico e faça uma reabilitação correta, seja ela medicamentosa, seja ela uma correção aí que precise, para que isso não venha trazer consequências complexas no futuro. Enfim, era isso. A questão das quedas é um problema muito relevante, né? E a gente às vezes não tem contato direto com alguém que sofre disso ou algo assim, mas é legal saber, para quem está assistindo, que, assim, a partir de certa idade, em torno dos entre 50 e 60, 60 em diante, o corpo começa a ter um pouco mais de risco de sofrer mais gravemente em uma queda que tropeçar e cair no chão aos 20 e você vai só ficar provavelmente com aquela dignidade ferida, né? Mas a partir dos 60 você pode quebrar de verdade, quebrar um osso, quebrar o fêmur, quebrar a bacia, né? E isso às vezes acaba sendo literalmente fatal. Às vezes a pessoa morre, né, de uma queda. Então, cuidar do equilíbrio antes que algum tipo de catástrofe aconteça é algo muito recomendável, muito inteligente. A gente não precisa esperar se quebrar para ir atrás de corrigir o equilíbrio. Então, deveriam ser prioridades assim na vida de alguém, né? É interessante aproveitar para lembrar assim, os, qualquer situação que leve a desequilíbrio tende a causar tontura também. Mas nem sempre essa tontura do desequilíbrio ela vai ser vivida da mesma maneira que uma tontura de um problema do labirinto, né? Então, para quem bebe álcool, por exemplo, já deve ter conhecido a experiência do desequilíbrio do, da intoxicação alcoólica, né, quando fica bêbado. Então, aquela coisa de andar com as pernas mais afastadas um pouco, porque senão vai cair, aquela sensação estranha de ter pouco equilíbrio, enfim. Imaginem aquilo o tempo todo, né? Então, os distúrbios do equilíbrio, eles podem ser bem mórbidos, né? Que a gente fala, assim, atrapalhar muito a vida da pessoa no dia a dia. E muitas vezes são situações que a gente tem bastante coisa para oferecer, né? De tratamento. E diagnóstico de tratamento, né? Verdade. Muito bem. Bom, vamos encerrar? Eu vou dar uma olhada aqui na internet para ver se tem alguma coisa diferente. Olha, o espírito já está se despedindo aí também. Veio dar o tchau dele.
Espírito, você não vai ser bem-vindo na próxima vez. Que coisa, hein? Mas vamos programar, talvez em algum outro horário, coisa parecida. Vamos testar, vamos ver se a internet ajuda, o que, que é que pode estar rolando, o espírito vai embora, eu tinha uma soneca. Mas de qualquer jeito, pessoal, a gente agradece aí por vocês terem vindo e terem tido a paciência de conviver com o espírito também. Isso mostra que vocês já estão resilientes aí, isso é muito bom. E deixem perguntas aí para Lisiane, para mim. Fiquem à vontade de mandar perguntas no direct ou como acharem melhor. E a gente vai juntando essas perguntas e quem sabe a gente possa Respondendo. fazer novas lives no futuro em breve aí. Isso é porque eu sou fã, Muito só me chamar obrigado, viu? dentro. Um beijo grande, pessoal. Muito obrigada, obrigada pela paciência. O espírito se despediu. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações e a gente fica à disposição, tá bom? Eu volto a fazer live agora só em setembro. Eu estou indo para o Mundial de Zumbido agora na próxima semana. Então, vou passar umas 2 semanas e meia fora. Eu vou para o Quirguistão, que eu fui convidada para participar desse Mundial. E, enfim, trago novidades, eu vou lá para dar uma aula e vou também aproveitar para saber das novidades. Então, volto a fazer live aí em setembro e aí Cara, que espero vocês. massa! Então, bom, eu quero participar dessa aí de você contar pra gente dessas novidades do Mundial aí, de como foi Com a sua experiência. certeza, eu volto sempre com um bloquinho de novidades para dividir com o pessoal. Da última vez, agora, essa que eu tive a tontura, eu trouxe aí, eu fiz uma live com as novidades do pessoal de lá, então, enfim. E aí em setembro, lá por volta ali, nos meados de setembro, então a gente faz uma live e aí a gente já combina uma live nós dois de novo. Sem o espírito. Tem espírito. Isso aí. Só a última coisa, Cida, você pode procurar otorrino e neurologista, são os que mais trabalham do ponto de vista médico. Mas muitas vezes a gente vai precisar mesmo do apoio de profissionais que não são médicos, como, por exemplo, fonos, psicólogos e afins. Isso. Mas o inicial mesmo é procurar um médico, né? O início, caminho mesmo, eu sempre falo isso, zumbido, tontura, o primeiro passo, vamos procurar um médico, fazer um diagnóstico e aí dar os encaminhamentos devidos aí. Gente, boa noite, obrigada, doutor Heitor, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço, bom demais. Até a próxima. Beijos. Até, Tudo de bom, leva o pessoal. Boa espírito noite. mundial, Enio, você é uma figura, Enio, adorei. Não, vou deixar ele por aqui, tá? Já chega, tá bom assim? Tá bom, Só tô deixa ele ficar querendo quieto. vir lá pro Quirguistão e ficar lá de repente, né? Tá pensando, Deus, chega. Leve e não traz de volta, né? Só se for isso, se eu deixar ele por lá, e tá valendo. Um beijo, pessoal, Tchau. boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.